queria falar hoje sobre política pública e o propósito de uma política pública. Para que você faz uma política pública? Para você atender o maior número de pessoas, ou, se possível, todas as pessoas que compõem o público para que aquela política, por qual aquela política pública foi pensada. Por exemplo, vacina. Você não fala assim, vamos fazer uma vacina, vamos dar uma vacina contra o sarampo e nós vamos dar para 50 mil pessoas só. Isso não é uma política pública, não é razoável. Você tem que vacinar um número de pessoas enorme. Habitação. Não dá para você dar casa para todo mundo. Não dá para você construir casa para todo mundo, mas você faz um plano para construir muitas casas e reduzir o déficit habitacional. Programa de distribuição de renda. Você vê lá quantas pessoas tem que receber, você vê com quanto você pode dar para atender o maior número de pessoas e você vê o seu orçamento e dá, ou distribui, ou promove, ou faz. Se a política pública vai ou não atingir o seu objetivo, essa tem que ser a discussão. Então, virou notícia ontem a decisão do presidente Lula, do governo Lula, do Ministério da Educação, de interromper o projeto de, não é construção, né? De instauração das escolas cívico-militares. E aí gerou uma discussão. Puxa vida, mas as escolas são legais. É legal ter. Por que parar? Não, tem que parar. O militar não tem que fazer, o militar tem que fazer. Eu não vou discutir se você tem que envolver os militares ou não na educação, na pedagogia, na formação do jovem brasileiro. Não vou discutir. Vamos partir do princípio que eles têm um trabalho extraordinário a fazer na educação e pronto. Simples assim. Você tem escolas militares, você tem os colégios militares. E aí, na fantasia de que você tem os colégios militares e você tem os colégios não militares, vamos fazer um mix. A gente pega alguns militares da reserva, coloca nas escolas não militares, cria a figura das escolas cívico-militares e se vale do apoio, da tradição, da ajuda que os militares podem dar no ensino dos nossos jovens. Bom, bacana. O Brasil tem 180 mil escolas, vamos fazer. Então vamos fazer. Aí o Bolsonaro, que não pode ver um cap, que já acha que é melhor do que o sem cap, o mundo para ele se divide entre os que têm cap e os que não têm cap, que tem capacete, não tem capacete, que tem uniforme, que não tem uniforme. Vamos fazer escola civil-militar. E com a ajuda do Ministério da Educação, dele, que vamos combinar, talvez tenha sido, não rivaliza com a saúde, mas o pior Ministério da Educação de todos os tempos. A sequência é horrorosa. Primeiro foi aquele Ricardo Vélez Rodrigues, um teólogo colombiano, ficou 4 meses no cargo. Contribuição dele. Vamos filmar as crianças cantando o hino nacional. 180 mil escolas, 180 mil vídeos. Mandem os vídeos para o Ministério da Educação. 180 mil vídeos. Quem que vai assistir essa porcariada, né? Para quê? Ideia brilhante dele. Depois, eu não sei nem como definir o Abraham Weintraub, mas é um cara que se acha, né? É um cara que se acha. Esse se achava. Ele se achava. E não perdia a oportunidade de falar uma asneira. Talvez tenha perdido. Talvez ele pudesse falar mais asneira e talvez tenha até se controlado. Estou sendo injusto com ele. E, finalmente, o Milton Ribeiro, que eu não sei se dá para chamar de lunático, porque teria que ver direitinho no dicionário os contornos da palavra lunático para não ofender os lunáticos, né? Mas o Milton Ribeiro, depois tem um interino lá, mas esse trio realmente foi um horror no Ministério da Educação. Um horror. Bolsonaro caprichou na educação. Realmente ali ele caprichou. Ele falou, eu vou fazer uma graça. Tudo que eu fizer de bom na agricultura, com a Tereza Cristina, eu vou descontar na educação. E botou um festival de traste lá. Mas aí tiveram, então, vamos fazer escola cívico-militar. Legal, vamos fazer, bacana, por que não, né? Então, 50 escolas por ano, chegamos a 200. O governo acabou quando estava em 200. Vamos começar pelas escolas de ensino fundamental. Tem 116 mil escolas de ensino fundamental.
Fábio França do céu. A era cristã tem 2023 anos. A gente precisaria de 2.300 anos para que todas as escolas pudessem ter o apoio que essas escolas têm. Não vou falar de valores, porque ia ser uma política pública impossível de ser financiada. Mas ela é impossível de ser implantada. Perdão. Se ela é possível de ser implantada, ela não é uma política pública. Ah, mas peraí, você tem política pública que não é para um monte de projetos governamentais que não são para todo mundo. Por exemplo, mandar o homem para a Lua. Os Estados Unidos mandaram o homem para a Lua, mandaram 3, né? Numa das vezes, mandaram 3. Aí um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, 3 caras, Neil Armstrong e tal. Ah, ok, tudo bem. Mas não estamos falando de mandar o homem para a Lua. Nós estamos falando de mudar o padrão de ensino, de se valer da capacidade que os militares que entendem do ensino podem ajudar na melhoria do desempenho das escolas e na gestão. Pô, tá seco hoje aqui. Tem uma aguinha aí, Júlia, para a imprensa? Aguinha para a imprensa? Só que quando eles falam da escola cívico-militar, eles estão pensando no colégio militar. O Fábio, o colégio militar, tem professor com salário que passa de R$10.000. O Exército, sabe quantas escolas militares o Exército tem? 13. 13. São 15 mil alunos, 15 mil jovens. Estão construindo uma escola militar em São Paulo. Sabe quanto vai custar? R$130 milhões para construir uma escola. Espera aí. É outro padrão. Mas assim, é outro padrão. Os alunos fazem concurso para entrar. Então é uma escola que não é para todo mundo, é para os melhores alunos que conseguem entrar, porque são poucos alunos. Então fazem uma prova no 6º ano do ensino fundamental, fazem uma prova no 1º ano do ensino médio. Eles obtêm notas até 20% maiores do que dos outros colégios. E também o gasto por aluno no colégio militar é mais de 3 vezes superior ao gasto por aluno no colégio não militar. Aí você cria 2 mundos. A do colégio militar, mas não é o orçamento do Ministério da Educação, é o orçamento do Ministério da Defesa. Serve de exemplo, serve de referência. A gente tem que estudar os colégios militares, ver onde é que dá para aproveitar, o que dá para aproveitar de bom para o conjunto dos alunos brasileiros, não para um núcleo reduzido de alunos, 200 escolas. Não dá para fazer política pública com 200 escolas. Ah, mas de 200 em 200, bom, de 200 em 200 a gente precisa de 2.300 anos para todos os alunos terem. E, no entanto, olha que loucura, 55%, enquanto isso, né? 55% das escolas infantis municipais não tem um banheiro adequado para a educação infantil. Vamos resolver isso. 60% das escolas, ensino fundamental, não tem computador de mesa municipal. 70% não tem computador portátil, tablet. 70% não tem internet. E 2 em cada 3 não tem material escolar, artístico para as crianças. O que é uma loucura. Então tem um monte de buraco no ensino brasileiro. Chegou uma aguinha para a imprensa aqui. Obrigado. Tem um monte de buraco no ensino brasileiro. E aí a gente, em vez de pegar o eixo central, que são as escolas, o conjunto das escolas brasileiras, a gente cria um mundo paralelo, um outro planeta, com um número reduzido de escolas, e que vai ter um benefício que o resto não vai ter. Nunca vai ter. Mas nunca, porque não dá, não tem dinheiro, não tem tempo, não dá. 81% das crianças do Brasil estudam em escolas públicas, não militares. 81%. Não tem condições de fazer um negócio desse. Lembrando, ainda elogiando os colégios militares, eles em média tiram uma nota no Enem de 6,5 contra 4,1 na média do Brasil. Então, realmente, o colégio militar é espetacular. Aí, quando veio a decisão do governo Lula, acertada a decisão do governo Lula, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi aluno de colégio militar, disse que sabe da importância de um ensino de qualidade. Só ele sabe. E que ele vai criar um programa de escolas cívico-militares. Ou seja, ele que sabe da importância do ensino de qualidade, talvez para resgatar o eleitor bolsonarista, porque ele apoiou a reforma tributária acertadamente, dando um show, aliás,
Talvez ele esteja querendo resgatar de novo o eleitor bolsonarista, ideológico, militar, continência, cap, capacete. Ele quer fazer isso, talvez, e ele resolveu falar que vai criar um programa de escolas cívico-militares em São Paulo. Bobagem retumbante. Melhora o ensino de São Paulo. Tem muito o que fazer no ensino de São Paulo. Vai se inspirar, se quiser procurar exemplos, em bons exemplos que existem em vários estados. Por exemplo, no Ceará, você tem bons exemplos de ensino. Dão show. Piauí, dão show. Dão show. Quando você olha as notas do Enem, quando você vê o desempenho, e não tem nada de militar. Então, se ter um militar fosse a diferença entre ter um ensino de qualidade ou não, aí a gente poderia discutir. Agora, um capricho ideológico, uma discussão ideológica como essa, é uma bobagem. Então, o governo atual acertou. Não vamos fazer uma política pública imbecil, porque não é uma política pública. Não é porque é bom para quem tem que a gente tem que manter, porque se a maioria nunca vai ter, isso não é uma política pública. Não é porque é legal vacinar contra a Covid que você vai comprar 10 vacinas contra a Covid e vai dizer, puxa, mas pelo menos fizemos alguma coisa. Não! Você não pode vacinar 10 pessoas. Não pode vacinar 10 pessoas. Você não pode combater a dengue em uma cidade no Brasil. Não pode, isso é proibido. Você não pode monitorar a velocidade das rodovias numa rodovia do Brasil. Não pode. Você não pode fazer o policiamento de uma cidade só num bairro. Não pode fazer isso. Você não pode selecionar quem é o cidadão que vai ter direito a um benefício. O benefício tem que ser conjunto. O dinheiro dos impostos que alimenta os programas sociais, as políticas públicas, vem de todo mundo. Não dá para fazer isso. Não é justo, não é correto. Então, o projeto do governo Bolsonaro, e não adianta falar, mas era bem intencionado. Não é bem intencionado. Não existe a ideia da boa intenção. Na política pública, não existe a boa intenção. Existe política pública factível, ainda que leve um tempo. Mas 2.300 anos era cristã, mais do que era cristã, não é levar um tempo. É um desrespeito, é uma piada, é uma afronta à sociedade, é enganação, é poder usar na campanha. Fizemos as escolas cívico-militares, fizeram 200. 200. Tem 180 mil escolas. Não dá. 117 mil só de ensino fundamental. Não dá. É inaceitável. Então, acertou o governo Lula, acertou o momento de fazer, tinha que chegar chegando e fazendo e destroçando mesmo. Claro, não vai acabar agora, vai terminar o ano e não vai mudar nada nas escolas. E começar a gente a olhar para o conjunto da educação no Brasil e nós temos grandes desafios. Está aí parado, culpa deste governo, a discussão do ensino médio no Brasil. Está parado. O governo Lula fica aqui usando isso aqui. Eu estou falando de um negócio que ele está fazendo certo, mas está enrolando o ensino médio. Receberam, sabe quantas sugestões, Fábio? 150, 160 mil sugestões de mudança. E disseram, o Ministério, que vai analisar todas. Quem que vai analisar 180 mil sugestões? É uma palhaçada. Então, temos que fazer uma faxina no ensino brasileiro, temos que olhar para fora, ver no exterior o que está sendo feito, ver no Brasil o que está sendo feito, temos. Agora, não vamos fazer estrepulia, não vamos fazer aventura e vamos parar com essas aventuras. Essa palhaçada das escolas cívico-militares, ao contrário da altíssima qualidade dos colégios militares, tinha que parar mesmo. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.